Boa noite! Boa noite! Mais uma quinta-feira às 19 horas, junto com vocês. É um imenso prazer. E hoje nós vamos sair totalmente do mundo do direito. Quer dizer, não totalmente, né? Não totalmente, mas é um tema que foge um pouco do que a gente tem trazido sempre, né? E a nosso intuito é trazer mesmo informação para vocês, tá? E hoje eu vou contar com a participação especial da Simone Querato. Inclusive, eu acho que ela já até chegou. Vamos aguardar só o pessoal entrar um pouquinho. Boa noite a todos. Vou pedir a gentileza de vocês que estão nos acompanhando para compartilhar, curtir, dar coraçãozinho para que o Face possa abrir para mais pessoas poderem acompanhar a nossa live, tá? Quanto mais gente compartilhando e dando coraçãozinho, mais pessoas poderão ser beneficiadas com as informações que a gente vai trazer aqui hoje, tá? Eu vou adicionar a Simone na nossa live e tratar de finanças. Boa noite, Simone. Simone já está aqui. Boa noite, Camila. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Simone, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. Tá um pouco escuro aqui para mim. Vocês estão me vendo bem? Sim? Eu estou te vendo bem. Eu acho que é. Deixa eu tirar esse, peraí. Ah, agora Sim. sim. Agora, Legal. agora tá bom. Agora tá bom. Deixa eu. É a primeira vez que eu faço aqui no Face. Estou acostumada a Ah, fazer sim, só lá no Instagram. no Muito bom. Boa Instagram, mas noite a todos. tá ótimo. Agora tá bem melhor. Boa noite a todos. Boa noite, Kate, Rosana. Gente, a nossa live é mesmo para tirar dúvidas, tá? Hoje nós vamos falar sobre a vida financeira, como é que vocês podem se organizar, né? Ainda mais nessa pandemia que tudo virou de cabeça para baixo. Boa noite, Alexandre. Simone, eu vou deixar você à vontade. Pode se apresentar. E aí, fala o que você, né, introduzir o tema e aí a gente começa para as perguntas, tá bom? Bacana. Boa noite. Obrigada aí pelo convite. Boa noite a todos. É muito bacana, né? Tá trazendo esse tema, principalmente nesse momento, né? Sim. Vou me apresentar rapidamente. Tenho aí 26, vou fazer 27 anos já de mercado financeiro, onde 26 anos eu trabalhei em instituição financeira e há um ano, completa essa semana, um aninho que eu estou como Muito bem. organizadora de finanças pessoais. Obrigada. Onde eu trouxe toda a minha experiência, tudo que eu vivenciei de clientes, de consultoria, porque mesmo no banco a gente fazia uma consultoria, então ajudava o cliente a sair da dívida, ajudava o cliente a fazer investimento, ajudava o cliente a verificar seu faturamento, onde ele podia cortar despesas. Então é isso hoje que eu faço junto com os meus clientes, né? No intuito sempre de resolver as dívidas, né? Ganhar cada Sim, vez mais e realizar sonhos, né? Que eu acho que isso daí sim. é muito importante. Então eu trouxe algumas coisas para falar, aí a gente vai entrar depois nesse tema aí de empréstimos, e muito tem se falado dessa questão da reserva de emergência, justamente, Ana, por conta desse momento que nós estamos vivendo, né? Então, quem Sim, sim. possuía uma reserva passou o ano mais tranquilo. Tá. E aí você vai falar assim, ah, mas e que tem dívida, não dá para começar a fazer? Dá para começar. Só que você precisa olhar suas despesas por dentro, né? Aquela questão do anotar, ou de só usar o cartão de crédito, mas de sim saber quanto você custa e onde Sim, você pode cortar despesas, né? E sim. aí sim começar a fazer
essa reserva de emergência, o colchão, enfim. Ela geralmente, para quem é pessoa jurídica, né, no caso dos advogados, que o processo demora aí 1 ano, 2 anos, nós aconselhamos a pelo menos ter uma reserva de 1 ano do que você precisa pagar e mais o seu prolabore. E na Tá. pessoa física de 6 meses, tá? Porque Sim, se algo falhar, você não vai deixar. É o que eu falo. Primeira coisa, se alimentar, sim, né? Você não vai pagar a conta e deixar de se alimentar. Não, gente. Não precisa disso. Tem várias formas de negociar suas contas. E você vai ter como, pelo menos, pagar o essencial, né? Que é luz, água, telefone, enfim, para você sobreviver e conseguir trabalhar, né, Ana? Eu acho que sim, isso é uma sim. dúvida que as pessoas têm muito, né? E aí, nesse bate-papo sobre isso, você tem algumas perguntas, né, que o pessoal te fez. Aí, se você quiser mandar aí para mim, a gente vai respondendo aí, que tudo tem a ver com isso. E no Sim, final, sim. todo mundo quer poupar, né, para fazer uma Exatamente. viagem, para trocar de carro, né, para ir num restaurante mais bacana, entendeu? Sim, Então, sim. mas Pagar um primeiro tem que estudo, comprar resolver os uma problemas. casa. Sim, Isso sim, aí, isso aí. sim, sim. Então, É, pode então, falar. o pessoal tem perguntado muito, né, o que é uma reserva de emergência, né, e como fazer, ainda mais nesse momento tão Uhum. complicado, né, que desde março do ano passado que veio a pandemia, já vinha uma crise e agora deu uma piorada, muita gente desempregada, né? Sim, E essa é a primeira tá. pergunta, né, que a gente. Então, a reserva de emergência, como eu falei, antes da pandemia toda, o que era uma emergência? Seu carro quebrou, e aí eu já não tenho mais o meu prolabore, eu não tenho mais o meu salário, e eu preciso arrumar o carro, né? Porque eu trabalho Sim, com carro. Então, isso é uma emergência. sim, Minha máquina quebrou, é uma emergência, tá? sim. Entendo. Só que hoje essa coisa mudou um pouco, né? Então Sim, é o assim, status da emergência, né? é a emergência hoje você ter o valor para você se alimentar e para você sobreviver, né? Vamos dizer assim. Sim, Então, o que é isso? É você pegar os seus custos fixos. Então, que são custos fixos? É o que realmente você precisa para viver. sim, Então, eu não tenho como viver sem pagar água, porque se cortarem minha água, como que eu vou fazer? Sem sim, luz, sem alimentação, sim. né? O telefone Em ainda alguns tem a casos, aluguel questão também, né? aluguel, que dá para negociar, né? Que o Sim, ano passado muitas pessoas negociaram. sim, Eu acredito que ainda tem pessoas negociando, porque a gente não saiu da pandemia. sim, E sim. aí, este valor, você multiplica ele por 6. Então, aí você já sabe o quanto você precisa ter, Tá. né? Então, aquela questão, o profissional liberal entrou deixa eu ver se eu lembro agora o nome que vocês usam. Ai, meu Deus, fugiu o nome agora. Um Precatório. precatório, Tá. precatório. Entrou um precatório. O que geralmente se faz? Sai gastando tudo. Não pode, não pode. Se eu já sei quanto eu custo, o que eu vou fazer? Pego aquele valor e divido por quanto eu custo. Ok, quantos meses eu tenho tranquilo para pagar minhas contas? E Então é isso, assim que a gente tem que pensar hoje. e isso pode também se refletir a pessoa que foi demitida, que sacou seu Sim, FGTS, né? sim, a pessoa que foi. O que acontece na maioria das vezes, né? Quando a pessoa sai de um emprego, que ela recebe o FGTS, eu vou sair comprando. Não, não é dessa Sim, forma. Aí tem que ser mais planejado ainda, né, Ana? sim, sim, Pega esse valor que você tem, faz um investimento que você possa resgatar a qualquer momento, ou se o valor for
que dê para colocar algo para 6 meses, mas que você saiba que se você ficar 6 meses, você começa um trabalho novo, então eu vou ficar 6 meses sem salário, eu tenho como sobreviver, porque eu acho que sim, isso é o que aflige mais as pessoas, né? sim, sim. Eu fui demitido, eu recebi, ou então eu vou dar entrada na minha aposentadoria, e aí vai demorar um tempo. Então, assim, não saiam gastando sem planejamento. Sim. E sabe que é uma coisa que muitos perguntam, né? Saquei o FGTS, a gente não sabe, com o mercado do jeito que tá, quando é que vai conseguir um novo emprego, né? Ou se consegue um Sim, emprego abaixo do que tinha, né? Onde investir? Onde guardar esse tá, dinheiro, né? tá. É, isso daí é uma pergunta bem bacana mesmo, que as pessoas se preocupam com isso e elas têm a preocupação, por exemplo, dos bancos digitais hoje. E Sim, existe, né, existe um FGC, que é Fundo Garantidor de Crédito, que ele vai garantir até 250 mil. Então, não importa se o seu investimento está no banco convencional ou está no banco digital. Se você tiver CDB, LCI e LCA, todos são garantidos pelo Fundo Garantidor. Então, até Deus o 250. livre, até 250 mil por CPF. Então, Tá. Deus o livre, acontece alguma coisa com aquele banco, como aconteceu, eu não sei aqui a idade do pessoal, né? Mas teve o Banco Santos, e esse realmente quebrou Veio mesmo, abaixo. né? Tá. Sim. Eu acho assim que da história, os bancos foram vendidos, mas esse não. E aí, quem tem até esse valor, não precisa se preocupar. Tá. Vai muito do perfil de cada um. Então, quando você recebe o seu fundo de garantia, não precisa deixar ele na poupança, gente. Você Sim. vai responder o perfil do investidor. Se você tiver condições de pagar um especialista, melhor. Se não, Uhum. quando você responder o perfil do investidor, ali ele já te sugere uma carteira, entendeu, Ana? E Sim, sim, aí, a pessoa que foi demitida, ela não vai querer nada de risco. Então, é sim, manter, né? sim. Manter esses que eu falei. E isso ela pode fazer, Simone, você falou de bancos comuns, né, que a gente Isso. conhece, os bancos digitais, que a gente não quer fazer propaganda, mas é, ela tem esse acesso facilmente, é só baixar o aplicativo, abrir a conta e fazer o investimento? Sim, Tá, sim, ela pode fazer, né? A gente fala os bancos normais, os bancos de porta aberta, né? Que sim, o cliente vai até lá, enfim. que tem as E os agências na bancos de. rua. Só que assim, a diferença é que geralmente os bancos digitais eles vão pagar melhor no investimento, né? Tá. Então, neste momento, é, já a Selic já está baixa, você já não vai ter um rendimento tão alto. Então, você tem que Uhum. pesquisar, sabe? Sim, Pesquisar e sim. ver. Primeiro, não pagar tarifa, né? Porque Tá, lembrando isso é que importante. na pessoa física, existe uma resolução do Banco Central onde você tem pacote de serviços essenciais. Não vai pagar tarifa. Quem Perfeito. tem pessoa jurídica já é diferente, tá, Ana? Aí não tem como. Sim. LCI e LCA, você não paga imposto de renda nesses investimentos, Tá, ok. tá? Então ele vai render um pouquinho mais, você concorda? Sim, sim, com Tá? certeza. É só tomar cuidado, por quê? Porque ele tem uma carência. Então, eu recebi um valor, eu deixo um pouco em CDB para eu ir utilizando e eu posso colocar numa LCI e numa LCA. Então, pesquisar, entendeu? O CDB a pessoa tem acesso sempre. Sempre, todos eles, todos esses investimentos que eu falei são investimentos conservadores, onde a pessoa entra no banco dela e ela vai ter acesso sempre. O CDB é aquele que tem liquidez diária. Que é isso? Eu vou lá e resgato a hora que eu quiser, a partir do dia seguinte que eu investi, Tá. né? Então, para quem se aposentou, que recebeu os atrasados, e aí
tem que tomar muito cuidado, porque vai lá receber os atrasados, e aí a pessoa coloca em um investimento que tem carência, que vai resgatar depois de 6 meses, um ano. Como que a Nossa, pessoa vai pagar as contas dela? Então, assim, exatamente. eu sei que é difícil, principalmente a pessoa que foi demitida, pensar nisso, né? Mas precisa fazer as coisas com calma, porque é Sim, aquele valor que ela tem para sobreviver em um período, né, Ana? sim, com certeza. E até porque o judiciário, o INSS, a gente sabe que demora demais, né? Demora demais. Então é Sim, importante ter essa reserva para poder ter um respiro, né? Senão todo mundo cai no desespero, né? isso Simone, mesmo. para quem teve o benefício do INSS cessado, né? Um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, teve cessado. E aí, durante esse período, a pessoa precisa sobreviver. Muitos estão sem trabalhar, né? Alguns a empresa nem aceitou de volta, então está sem receber da empresa, sem receber do INSS, até sair alguma coisa do processo, né? A pessoa acaba fazendo um monte de empréstimo no banco, com Uhum. cartão de crédito, né? Ah, aí, ótimo, resolveu, começou a receber. Como é que ela faz para renegociar com o banco aquele empréstimo, aqueles juros? Fala pra gente. Bom, primeiro eu vou falar de novo, não vá pagar dívida e deixar de comer, tá? Primeiro é alimentação. Senão a pessoa não consegue nem raciocinar, é o básico, né? Eu acho Sim, que toda pessoa precisa ter luz, água e alimentação, né? Porque telefone é o que eu falei, a gente até consegue dar um jeito aí, mas luz e água sim, não dá, né? sim, sim. O que ela precisa, primeiro, começar a negociar aquilo que tem os juros mais altos, que hoje no mercado são os juros mais altos, cartão de crédito. Ainda permanece os juros mais altos. Então, cartão de crédito em ordem. Cheque especial, crédito pessoal sem garantia. O que é garantia? É algo real. Então, eu fiz um empréstimo e coloquei como garantia o meu carro. Tá? Tá. Então, os juros é menor. Tudo que tem Uhum, garantia, os juros é menor, tá? sim. Tudo que é pessoa jurídica, os juros são menores também, tá? Também, sim. É, sim. E depois o consignado. Qual é o juros mais baixo que tem no mercado? Consignado Uhum, e tudo que tenha garantia, tá? Então, tá. tudo que tenha garantia. Tem pessoas que têm empréstimos com garantia de imóvel, com garantia de veículo, de moto, tudo isso pode ser feito. Então, se a pessoa tiver um imóvel ou um veículo, sim, compensa ela fazer um empréstimo e quitar os outros, quitar Uhum, tudo que ela tem, tá. tá? Então. Tem que tomar muito cuidado com o cartão de crédito, porque existe uma lei, eu acho que ela saiu, eu não vou lembrar o número de lei, vocês são bons nisso, Ana, eu para guardar essas um monte de lei, mas se você pagar o mínimo, ele parcela a fatura. Só que esse Tá. parcelamento é muito alto, não compensa fazer, tá? Uhum, tá. Outra coisa que pode ser feito é a questão da portabilidade, não só a portabilidade. Uhum, A gente fala portabilidade, mas portabilidade ela existe para financiamento de veículo, financiamento de imóvel e consignado, tá? tá. Consignado para quem é aposentado é muito bom essa questão de trocar de banco, porque o banco que está recebendo, que vai fazer o novo empréstimo, ele é obrigado a fazê-lo com taxas menores. Entendo. Então, às vezes, a pessoa baixa aí É uma, é uma salvação, a né? prestação. Sim, Às vezes a pessoa sim. baixa a prestação. R$ 100, R$ 100 é uma ida no supermercado, Sim, sim. né? Então, Ou, é muito ou, importante isso, ou tá? às vezes também aumentando as parcelas consegue diminuir, enfim, né? Sim.
E, assim, pesquisar, né, Ana? Então, assim, Sim. vou fazer só uma. Hoje eu faço parte, eu tenho o Open Bank, né? Na verdade, o Open Bank ele está vindo muito forte, vai crescer muito. Por O que quê? é o Porque Open você Bank? entra lá, Né? o Open Bank é uma nova forma de se ter um banco, né? Tá. Você tem um link, você não precisa ir em nenhum lugar. Você entra em um link, você não precisa abrir conta. E Olha, vamos supor, não precisa. Você quer fazer uma simulação de um empréstimo. Você tem várias instituições lá dentro. Então, sabe olha. aquela questão de você ter que ficar indo em vários bancos para você Sim, ver qual é a taxa de um, qual é a taxa de outro, negociar? vai Não, ali e você vê entra tudo só. no. Acabou. E aí você define o que é melhor para fazer. E se ali não for o melhor, no outro for o melhor, o importante é você ir para onde a taxa está menor, tá? Sim, Então, assim, sempre começar a negociar o que for mais alto, para sanar os juros, sim. tá? Esse é o Tá mais ótimo. importante. O que que acontece? Teve uma pessoa que me perguntou isso essa semana. Servidora pública, né? Ficou muito Sim, tempo doente, finalmente conseguiu sua aposentadoria por invalidez. E só que por ser servidora pública, o banco retinha na folha de pagamento, né? Como ela ficou muito tempo sem trabalhar, o governo cortou o, 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 os vencimentos e o banco ficou em aberto. Agora tá. que veio a aposentadoria, veio o banco com toda aquela fome que Atrás ele tem dela. Uhum. atrás dela e já Sim. pegando uma parte da aposentadoria. Como é que essa pessoa poderia ir ao banco para negociar? Quais são as ferramentas que ela consegue? Então, primeiro que assim, na aposentadoria, ela, para começar, eu sei que eles não gostam muito disso, mas assim, ela tem que passar a receber em um banco primeiro, em um banco onde ela não tenha dívida, tá? Tá. Para ela poder respirar, né, Ana? Porque se ela receber e o banco, ela não negociou, o banco ela estava usando o empréstimo, enfim, ela está lá devendo, caiu o salário, vai debitar algumas parcelas ou algumas prestações, ela vai ficar sem dinheiro e ela não negociou nada. Ou seja, Sim. existem alguns empréstimos que, vamos supor, o cheque especial, só para dar um exemplo que eu acho que aí fica mais claro. O cheque especial, quando a pessoa não paga o cheque especial e ele começa a ficar acima do valor que ela tem de limite, limite é o valor que ela tem lá para usar. Os Sim. juros aumenta mais ainda. Além dela perder o limite, os juros é maior no dia a dia, tá? Então é Uhum. muito importante ela ir lá e conversar para negociar pelo telefone. Às vezes até como já aposentada, ela pode usar o consignado do INSS. E o consignado é assim, o consignado é muito interessante, porque às vezes a pessoa tem restrição. Restrição é quando ela Uhum. deixa de pagar algo e vai para o Serasa, tá? Sim. E consegue liberar. Tem alguns casos que dá para liberar o consignado, e aí a pessoa dá uma respirada, entendeu? Entendo. Mas a princípio, o que ela tem que fazer? Receber em uma conta salário, tá? Conta salário. Conta salário é diferente de conta corrente. Ok. Conta salário é uma conta só para cair o seu pagamento, seja ele de INSS, seja ele de município, seja privado, enfim, ele só vai cair. Você não pode nem fazer depósito nessa conta salário, tá? Entendo. E aí você vai ter o cartãozinho. Infelizmente, essa pessoa tem que sacar tudo e andar com dinheiro, né? Até ela Nossa. conseguir, porque se ela deixar passar para uma conta corrente, o banco vai debitar, Ana, entendeu? Entendo. E Entendo. procurar, se ela já sabe que ela vai receber daqui uma semana,
tenta negociar antes, os bancos estão abertos à negociação, Sim, diminuíram a taxa de juros para renegociação, para composição de dívida, e assim, não tenha pressa de pagar. O que eu falo não tenha pressa é que a pessoa às vezes vai lá, não tem condições e faz em 10 vezes. E aí entendo. recebe, paga, parcela e fica sem dinheiro. Não, estica o empréstimo e se puder vai antecipando, porque aí diminui os juros também. Sim. Nesse caso, como é uma servidora pública estadual, a Previdência Estadual só paga no banco do governo. É, ela conseguiria abrir uma conta salário neste banco que ela tem esse empréstimo? Houve acho que um ano que foi aberto. Falhou? Falhou. Então, vocês estão Voltou, me voltou. ouvindo? Ótimo. Sim, agora voltou. Que bom. Então, Ana, ela pode abrir, porque conta salário, mesmo que a pessoa esteja devendo em qualquer instituição financeira, a conta salário pode ser aberta. Porém, Tá. eu acredito que há uns 2 anos, todo mundo foi liberado para fazer o quê? A gente chama até de portabilidade também. Por exemplo, a minha conta salário é no banco A, mas eu não quero ficar nesse banco A, eu quero ir para o banco B. Eu posso ir lá no banco A e pedir para mandar o meu salário para o banco B. Então, Ai, mesmo que ela sendo ótimo. servidora, ela pode, tá? Hoje Tá em ótimo. dia, os servidores foram os últimos a serem liberados, mas ele pode sim optar qual banco ele quer trabalhar hoje. Perfeito. Ah, isso é muito bom. Isso é muito bom. É. Nessa portabilidade, né? Você falou, a gente queria saber assim, quando que a pessoa pode, né? Sempre vale a pena? Sempre vale a pena. Tá, É, o que ela tem que ficar atenta é a questão da taxa de juros. Então, sim. sempre buscar taxas de juros menores. Nesse momento que nós estamos com a taxa baixa, a gente não sabe até quando, porque o previsto é a taxa Selic é a que manda em tudo. O previsto é chegar até dezembro a 3,5. Se ela aumentar, influencia na taxa de juros de tudo. Então, a taxa de juros do crédito pessoal aumenta, do consignado aumenta, do crédito imobiliário aumenta. Então, agora é o momento de estar buscando coisas melhores. Entendo. E como é que ela pode fazer essa portabilidade? Ela vai até o outro banco que ela escolheu, conversa Uhum. com o Primeiro gerente. ela. Sim, primeiro ela tem que fazer o seguinte, ela tem que saber quanto ela deve. Então, é bom pegar assim, daqui uma semana se eu for quitar o meu empréstimo, quanto eu vou pagar? Aí ela vai na outra instituição ou aqui pela internet e aí ela faz a simulação, Ana. E ali Sim, ela já vai ver se vale a pena ou não, tá? Quando ela fizer essa simulação, o banco para onde ela está indo vai pedir a portabilidade lá para o banco A. Aí, às vezes, o banco A baixa a taxa de juros e ela não precisa fazer a portabilidade. Pode en- acontecer. entendo, entendo. É, e aí é que tá. Vamos lá para os juros. Como que a pessoa vai Tá. renegociar, né, com a intenção de reduzir? Às vezes as pessoas não sabem nem como chegar no banco, nem, né, quais serão os argumentos, né, que ela pode Uhum. utilizar para reduzir. É sempre ter a intenção de quitar, não é isso? Sim, se for uma renegociação, então a pessoa está com o empréstimo lá que ela já não paga há um tempo, geralmente eles vão entrar em contato, né? E aí Sim, a dica é não faça nada se você não tem condições de pagar.
Não adianta fazer uma parcela só para se livrar daquilo e você não conseguir pagar. Então, é sempre bom olhar quanto eu posso pagar e até quanto eu posso pagar. Até quando, né? Se eu não Sim. posso pagar em 10 meses, eu pago em 24, enfim. Mas sim, você chega falando que você vai quitar. Se você for fazer uma portabilidade, você pode falar, olha, eu quero quitar. E aí você vai ter uma ideia de qual é o valor. Porque quem fez, vamos pegar o crédito imobiliário como exemplo. Quem fez o crédito imobiliário há uns 3 anos atrás, pegou uma taxa aí de 11% ao ano. Nossa, Hoje você faz a 7,3%. diminuiu bem. Entendeu? Mas ninguém Sim. vai chegar lá no seu contrato e diminuir os seus juros. Não, de Você jeito tem que nenhum. pedir isso. Então, assim, o Tá. que pode a pessoa fazer? Olha, eu vi que os juros caiu e se eu não conseguir baixar aqui, eu vou levar o empréstimo para outro lugar. E tem bancos que vai baixar e tem bancos que não, e você realmente vai levar. Agora, no crédito pessoal, Ana, não tem portabilidade. O crédito pessoal, desde que ele esteja em dia, porque se ele estiver atrasado e você já tiver com restrição, aí é uma renegociação. Não dá para você pedir dinheiro em outro banco, que ele não vai emprestar, Entendi. tá? Tá. Agora, quem tem um crédito pessoal que está em dia e ele está pagando 4%, de repente em outro banco ele vai conseguir a 2,5%. Tá. Então, Boa. assim, aí ele pega desse banco, manda para o outro e quita, entendeu? Sim, Então, isso pode entendi. ser feito. Agora, se já está em atraso, aí, se já tiver com restrição, banco vai ser muito difícil algum banco liberar algum dinheiro se a pessoa tiver com restrição. A não ser no caso de consignado, que aí o consignado é totalmente diferente, né? A análise do consignado é bem diferente. Sim. A gente sabe que às vezes as pessoas chegam ao banco para resolver alguma questão e ainda mais quando se trata de pessoa física, né? É. É um paredão enorme para você conseguir chegar até a pessoa do Sim. gerente. Essa Aham. renegociação, essas orientações todas, o que que você orienta? Que a pessoa tente de qualquer forma chegar no gerente ou qualquer outro funcionário do banco tenha autonomia para fazer essa renegociação, portabilidade? O que que você orienta? É, hoje, com a questão da pandemia, você consegue resolver muita coisa pelo telefone, né? Pelos fones fáceis. O telebanco hoje dá um atendimento, eles têm geralmente a mesma autonomia do que na agência. Agora, se você tem relacionamento com o seu gerente, ele é a pessoa que vai brigar por você, né, Ana? Entendo. Então, sim, fale com ele. Agora, se não Tá. tiver como, se não tiver relacionamento, se não conhecer, é, tem alguns bancos que realmente estão muito cheios e aí você vai ficar lá, não. Procura fazer pelo telefone, tá? Dá para ser Sim, feito. Dá para ser feito até finalizar contrato, sabe? A pessoa libera para você e você finaliza na internet. Então, com essa questão da pandemia, tem muitas coisas que a gente não precisa ir até lá. A maioria a gente consegue resolver aqui pela internet, pelo celular, né? entendo. Perfeito. Além da reserva financeira, vamos supor que a pessoa ela tem a reserva financeira PJ, PF, né, pessoa É, jurídica, pessoa física, né? Feito isso, onde que ela pode investir, né, para ter uma renda, né, para ter um tá, ganho a mais além do trabalho dela? tá. Primeiro, lembrando que tudo vai depender do perfil. O perfil do investidor, em todos os bancos, quando você vai fazer o seu primeiro investimento, você responde aí em torno de 10 questões, tá? Ali você vai ter a resposta se você é conservador, se você é moderado, se você é agressivo ou se você é arrojado. Então, hoje muito se fala
de bolsa de valores, de você ter uma renda, o dinheiro trabalhar para você, né? Sim, sim. Então, assim, você pode ter, dependendo do valor, você pode começar a fazer tesouro. O tesouro direto, vamos supor, acabei de ter um filho, vai, tô na licença maternidade, Ana. Aí você fez a licença maternidade para a pessoa e ela fala assim, eu quero guardar um dinheirinho, R$ 30 aí por mês, e aí antigamente se pensava muito em poupança. Esquece poupança, Sim, poupança não tá sim. rendendo nada. Aí ela vai no tesouro e ela pega um papel, tesouro, para 2035. E ela pode começar com pouco, e lá na frente ela vai ter um valor bacana, entendeu? Então, assim, Sim, só tendo em mente que tem alguns investimentos que você não pode resgatar antes do prazo. É igual um contrato. Então, eu fechei sim. um contrato e esse contrato ele vai vencer daqui 10 anos. Se eu pegar o valor antes, eu vou pegar menos, tá? Ok, Então, ter isso em mente. E sim. aí, a pessoa pode ir diversificando dentro do perfil dela. Hoje existe fundos imobiliários que você tem um rendimento mensal que te pagam mensalmente, tá? Explica pra gente o que que é um fundo Que imobiliário. é o fundo. Tá, vamos lá. É, eu não vou dizer antigamente, mas porque ainda existe muitas pessoas assim que acham que para você ter um valor, eu vou me aposentar, mas só aposentadoria não dá, então eu quero ter um valor para complementar. E aí o que fazia? Se endividavam em crédito imobiliário para comprar imóvel, para Sim, alugar. Se é um apartamento e se o imóvel está alugado, ok, você vai ter aquela renda. Se ele não tiver alugado, você vai ter que pagar condomínio, certo? sim, Todo mês. sim. Então, hoje, você pode ser dono de um shopping, você pode Olha ser que dono bacana. de vários imóveis. Isso tem um risco? Sim. Por quê? Porque isso é bolsa de valores, tá? Então, lá Sim. dentro da bolsa, existem vários fundos imobiliários. E aí você põe um valor lá e você vai receber o seu aluguel todo mês, Ana, sem ter que pagar condomínio, sem ter que se preocupar se o inquilino saiu e sabe Deus quanto tempo você vai ficar com aquela casa sem inquilino. Se Então, detonou o hoje já apartamento? existem. Exatamente. Então, assim, fundo imobiliário é isso. Você escolhe se você quer um pedaço do shopping, se você quer um pedaço de uma casa, enfim. Existem vários fundos de várias maneiras aí para você ter um rendimento, tá? E Entendi. isso, E isso é qual uma a opção, segurança desse né? fundo? Qual a segurança desse fundo, dessa É, rentabilidade? então, esse daí, o fundo, as ações, na verdade, é risco. Então, Tá, não é um CDB que você não vai perder. Sim, você pode perder, né? Visto o que aconteceu essa semana com as questões da Petrobras, o Banco do Brasil também, enfim. Por isso que tem que estudar muito e tem que trabalhar em cima do perfil, né? Às vezes a pessoa quer guardar dinheiro, então, eu faço para o futuro, eu posso. Tem coisas que dá para fazer, né? Para a pessoa, sim. ela pode fazer previdência, ela pode investir em fundos conservadores, mas que no cálculo ela vai ter uma rentabilidade que vai dar um valor que mensalmente vai complementar a aposentadoria, tá? Vale a pena Então para isso é ela, muito né? específico, muito específico e particular de cada um. Tanto que Sim. muitas pessoas ainda vivem com aluguéis, né? Tem muita gente que ainda acha que é preciso ter isso. O que Que ter o eu imóvel é aconselho não segurança, né? a questão só é assim, você não pode só ter imóveis, você tem que ter uma reserva, você tem que ter um valor no banco. Porque se acontecer uma emergência,
o imóvel você não vende de um dia para a noite, né? De Então eu já jeito vi nenhum. Muitas casos, vezes até desvaloriza. sim, eu já vi casos, Ana, do patriarca falecer e não conseguir finalizar a questão do inventário, e aí a pessoa não consegue vender nada. Por quê? Porque às vezes tem tanto imóvel, isso é até uma dica para trabalhar a sucessão, né? Chamar os advogados, trabalhar a sucessão, porque às vezes a Sim. pessoa tem muito tijolo, mas e na hora de pagar o inventário? Não tem Entendeu? liquidez. Aham. Sim. Exatamente, não tem liquidez, aí eu já vi casos reais da pessoa não ter como pagar, e aí assim, acaba a empresa falindo porque não tem dinheiro para injetar na empresa, enfim. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Eu acho que o planejamento, seja ele previdenciário, financeiro, é muito importante para você já se programar, né? Eu acho que hoje Sim. as pessoas estão pensando cada vez mais nisso, né? Ainda mais Sim. com tudo isso que a gente está passando, né? Sim, sim. Você sabe, Simone, que às vezes a gente faz o planejamento previdenciário, né? Como a pessoa se aposentar, a época, qual é a melhor data, o que fazer para aposentar melhor, né? E às vezes, dependendo do caso, a gente se depara com aquela pessoa assim, ela veio pagando muito bem, né? Só que com essa mudança da reforma e tudo mais, ela continuar pagando muito bem, às vezes nem vai valer a pena, né? Sim, Depende de caso para caso. E sim, aí, sim. às vezes a pessoa pergunta, né? E agora? Eu faço o quê? Né? Onde é que eu Sim. invisto para complementar, né? Já que eu não vou chegar no teto, faço o É, quê? É, esse teto a gente é, olha ele assim, né? olha assim, fala, meu Porque Deus, né? Eu não vou chegar ali onde eu preciso para ter uma velhice, né? Porque aí vem plano de saúde, vem tudo e você não está trabalhando. Onde que você sim, indica para ser uma complementação da aposentadoria? Da então, aposentadoria pública? a pública, né? Se a pessoa, se for uma pessoa nova, que ela tenha condições de fazer uma previdência privada aí por 20, 25 anos, ela pode determinar quanto ela vai ter de renda, né? Porque aqui Tá, no Brasil, a gente não está acostumado a fazer isso, né? Eu sim, acho que vai mudar um pouco, porque sim, o teto está cada vez mais difícil, as pessoas estão vivendo muito mais, querem viver com qualidade, claro, né? Então, assim, existe um cálculo, a mesma forma que você faz o cálculo para o INSS, também existe da Previdência Privada. Agora, se ela for entrar mais para frente, então vamos supor que a pessoa tenha 45 anos, é a mesma coisa do INSS, não compensa. sim, Por quê? Porque ela vai depositar ali e o imposto de renda e o que ela vai ter de renda, a não ser que ela deixe, é o que eu falei, 20, 30 anos, para ter sim. um retorno que complemente, porque a intenção da previdência privada é complementar a do INSS, né? Tá, e não para Mas ser se a ela começar principal. muito novinha, não para ser a principal, tá? Tá, Porque para ser a principal, a pessoa tem que investir muito, ou sim, investir muito tempo, né? sim, Tem essa questão. E também tem a questão de que a previdência privada, o que ela é? Ela é um investimento que lá dentro, pensa assim, que fundos é um clube. Então, eu tenho várias pessoas lá dentro. Então, fundos, eu tenho vários papéis lá dentro. sim. Então, ela pode render mais, ela pode render menos. Então, tem que ficar de Tá, olho, de 6 em 6 meses, tem que dar uma olhada, porque pode se mudar de fundo, pode se paralisar, tá? Outra forma é o que eu falei, você fazer o depósito, um depósito todo mês em um tesouro, em um investimento aí a longo prazo. Tem vários investimentos que você pode fazer, e aí é o que eu falo, os juros compostos. Então você fala assim, daqui a um mês, ai, tem tão pouco, mas
no outro mês já é em cima desses juros. Então, quando você vê, é Juros que em as cima de pessoas, juros, né? é, é que as pessoas querem para hoje, mas se elas começarem a poupar para o futuro, e sim, eu vou colocar R$ 50 todo mês. Igual se fazia na poupança, né? As pessoas não faziam isso na poupança. Então você pode Sim. fazer outros investimentos, né? Já com a intenção disso. Mas o único que dá para se calcular, assim, quanto vai ter. Os outros investimentos dá até para a gente fazer uma média, mas na Previdência, quando você vai fazer, você consegue realmente calcular quanto você vai ter de renda. Né? O especialista ele consegue fazer para você. Simone, o Me Luiz está pergunta? perguntando aqui para gente se o Tesouro Ah, Direto paga imposto de renda. o Tesouro Direto vai depender de qual você for fazer, tá? Tá. Mas a única coisa que. Agora, pera lá, ele quer saber se você tem que declarar e você paga imposto de renda ou se é na fonte. Qual será a Por pergunta? exemplo, na hora Porque que você assim, for receber, você paga imposto e sim, enquanto ele está não, mas aplicado, é que paga também ou assim, não? não, é assim, como funciona? A única coisa que não paga imposto é LCI e LCA, tá? O Tá. imposto de renda que se paga em um investimento, ele começa a 22% e depois de 2 anos que o dinheiro está investido, ele chega a 15%, tá? Não Tá. ações, ações é diferente, tá? Tá. Mas os outros fundos, CDB e afins, você paga isso. Isso é cobrado em cima da rentabilidade. Então, quando você olha Tá. lá, você colocou R$ 1.000, e aí você deu um mês, você recebeu o valor, apesar que ele é diário. Então, vai sempre estar alterando. Quando você entrar lá, é que eu não vou fazer propaganda de um banco, mas tem bancos que é muito bacana. Porque tem bancos que quando você entra, eles te dão assim, ó, valor bruto, valor do IOF, valor do imposto de renda, valor líquido. E aí você tem ideia de Tá. quanto rendeu. Mas geralmente, quando entra o valor, ele é bruto. Quando você resgata ele, porque assim, deixa eu ver se eu consigo explicar. Se você vai resgatar, você pensou em resgatar hoje. Então, Tá. hoje o imposto de renda seria 17,5. Aí você falou, não, vou deixar mais um pouquinho. Aí completou 2 anos. Aí deu 15%. Então, ele não tem como cobrar. Então, toda vez que ele aparecer, ele vai aparecer bruto para você. Na hora que você Entendo. for resgatar, aí ele vai aparecer Aí líquido. sim. Tá. Aí sim. Mas é sobre rentabilidade, tá? Então, por isso que às vezes as pessoas falam assim, tá rendendo 0,18, descontando o imposto de renda, vai dar 0,15. Mas amanhã ele vai dar 0,16. Então, quanto mais tempo ficar, Ele vai maior será diminuir. o retorno. Isso aí. Passou Tá. de 2 anos, você já está no mínimo, então você pode resgatar a hora que você quiser, tá? Tá. A gente Eu acho que sabe, foi, por acho que deu exemplo, para entender, né? eu acho Acho que que deu, sim. né? Eu acho Luiz, que faz sim. aí se respondeu. Manda um joinha. É, uma Manda um pergunta. joinha. A gente sabe que tem vários tipos de tesouro direto hoje, né? Que a pessoa tem Sim. acesso pelo banco normal, pelo banco digital, né? E normalmente esses bancos digitais, agora o Luiz está agradecendo, diz que deu sim, deu para entender. Tá bom. Esses bancos digitais normalmente eles têm uma parte mais acessível, vai a investimento do que os bancos de rua, né? Normal. Dizer assim para o Isso, pessoal isso. entender. Tem vários tipos de tesouro direto, né? Tem tesouro Sim. direto 2000 e tralalá, 2030 e tantos, 2040 e tantos. Se a pessoa tem uma idade, é mais novinho, assim, tipo 33, 34, qual que você indica? E para quem já tem lá para os seus 50, 60, qual que seria mais Tá. interessante? Ó, se for reserva de emergência, tem que ser o Tesouro Selic, porque ele tem liquidez e a hora que você precisar, você resgata, tá? Então, esse é o que tem que ser colocado para reserva de emergência.
A reserva de emergência tem que estar onde você possa sacar a hora que você precisar. Aí você vai ter tesouro pré-fixado e tesouro IPCA, tá? A hora que você entra lá, o que é o pré-fixado? Ele já vai dizer para você quanto você vai ganhar, não quanto em valor, Ana. O percentual. Então, por exemplo, ele coloca assim, para 2025 eu vou pagar 4% mais meio. Então, a hora que você entra ali, ele já tem todos eles, tá? Por isso que ele tem 2025, 2035 e o IPCA. O que é o IPCA? É o índice da inflação. É o índice que movimenta aí a inflação. Quando a pessoa é mais nova, ela pode fazer para bastante tempo, desde que ela tenha a reserva dela. Gente, sempre tem que ter a reserva primeiro, para depois você fazer algo a longo prazo, tá? Sim. Esses dois, tanto o pré-fixado quanto o IPCA, se você fechar um título, que a gente chama que você está comprando, então o que você está fazendo? Você está emprestando dinheiro para o governo, ok? Tá? Você está comprando título, você está emprestando. Se você quiser resgatar antes do prazo, esse é o caso. Você paga como se fosse um pedágio. Por quê? Porque você assinou um contrato que você só ia resgatar o valor em 2025. E o governo justo, né? contou com aquele dinheiro. Você entendeu? Sim. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Agora, se a pessoa for nova, ela pode fazer. Se a pessoa for de mais idade, vai depender muito do momento dela, né? Do momento de vida dela, do momento financeiro dela, que é o que eu falo assim. O que é o momento financeiro, Ana? Eu recebi minha aposentadoria, eu pago tudo e ainda sobra a conta. Eu não consigo pagar tudo que eu preciso pagar, tá? Ou então, eu recebo a minha aposentadoria, eu pago tudo, mas não sobra nada. Ou o melhor dos mundos, eu recebo minha aposentadoria e ainda sobra. Aí a gente o Luiz está diz falando o seguinte. que está parecendo. O Luiz está falando que está parecendo título de capitalização. É que eu não quis usar esse termo, mas para exemplificar é o melhor termo, é isso mesmo, ele funciona assim. Se você pegar antes, se você resgatar antes, você vai resgatar menos do que se você deixar até o final. É bem isso mesmo, Luiz. Sim. É bem assim. É porque a pessoa entra lá e acha... Acha que ela pode fazer, Ana. Foi bom mesmo. É porque não quis usar esse termo, porque eu não estou aqui para falar mal de nenhum produto, porque todo produto é bom no momento certo. Sim. Porém, ninguém quer perder dinheiro, né? Ninguém quer resgatar e deixar dinheiro para trás, né? Enfim. Com certeza. Então, assim, no melhor dos mundos, a gente diz o seguinte: se é uma pessoa aposentada, a pessoa já tem a reserva de emergência dela, o que ela pode fazer? Eu posso trabalhar sonhos, sabe, Ana? Então, assim, por que eu preciso viajar e voltar da viagem ainda ficar pagando o ano inteiro? Não, eu posso me programar. Então, eu quero viajar daqui a um ano, aí eu escolho a data, eu escolho para onde eu vou e eu faço cálculo de quanto eu preciso. E aí, vamos supor que a pessoa queira ir para um lugar que ela vai quando um título está vencendo, um título do Tesouro. Eu posso colocar lá, com o intuito do quê? Que eu vou ter esse valor lá na frente para pagar a minha viagem. Entendeu? Entendi. Então, assim, você pode fazer as caixinhas. Vamos supor, por exemplo, eu quero trocar de carro. Você pode ter vários, né? Abre um aqui, outro aqui, outro aqui. Tá. Isso. E aí eu vou dando nomes. Trocar de carro. Eu quero trocar de carro daqui 2 anos. Então, eu vou me programar. Quanto eu preciso ter lá? Divide, porque aí você não está contando com os juros compostos. Quando chegar lá na frente, você vai ter mais ainda do que você está guardando todo mês. Então, eu sei que eu vou ter que guardar, vamos supor, tá, gente? Eu sei que isso não dá, mas vamos supor que seja R$200 por mês, né? Então, eu guardo R$200 todo mês. E eu sei que no final de 2 anos, eu vou ter aquele valor que eu me programei para ter. Então, a gente fala que investimento é muito assim.
o que eu quero fazer com o dinheiro e qual o prazo que eu vou usar esse dinheiro, tá, Ana? Então, isso é muito Tá, nítido para quem vai se aposentar, né? É a sim. mesma coisa que você faz lá o plano o planejamento previdenciário e a pessoa vai lá todo mês, não vai? Só que ela não está Sim, vendo juros todo naquilo. mês. Religiosamente. Aí, exatamente. A mesma coisa com os investimentos ou com algo que ela queira ter aí, né? Perfeito, Travou. perfeito. Tá ótimo. Voltou? Se travou, para mim tá perfeito. Deu uma travada. Simone, você tá escutando a gente? Deu uma travadinha? Agora voltou. Agora voltou. Maravilha. Simone, eu queria agradecer muito por você ter aceito o Travou de novo. convite. Oi, você tá me ouvindo? Agora voltou, agora voltou. Ótimo. Simone, eu Tô, agora tô. queria agradecer muito por você ter aceito o convite. Foi excelente. Acho que deu para todo mundo entender como é que consegue se se conseguir falar sobre as dívidas, né, negociar, ver a parte dos juros, quando que é melhor mudar de banco, né? A parte dos investimentos, gostaria de agradecer muito mesmo a sua disponibilidade, tá bom? E Eu que quinta-feira, agradeço, Ana. Ah, pode falar, e cortou. quinta-feira que vem, Quinta-feira? às 19 horas, estaremos aqui para falar sobre como é que a pessoa pode mostrar na Justiça do Trabalho, né, responsabilizar o empregador pelo acidente de trabalho que sofreu. E Muito conto com bacana. Eu você, quero hein, te Simone? parabenizar aí. Não, estarei aqui. Quero te parabenizar aí por essas lives aí, que eu acho que são assuntos que ajudam muito as pessoas. Eu acho que é o nosso papel, né? Quem sabe um pouquinho, trazer para um, para outro Sim. e ir divulgando. Então, te agradecer muito a oportunidade. Quem quiser aprender um pouquinho, eu estou no Instagram, estou no YouTube, tem o site, tem e-book Fala teu gratuito. Instagram aqui. Simone Chiarato, é Simone Chiarato, tá? Lá tem Tá. um link do Open Bank para quem quiser conhecer essa nova forma aí de banco. E te agradecer muito. E quem precisar de alguma coisa, de alguma consultoria, estou à disposição, tá, Ana? É isso aí. Fala o teu YouTube também. Tudo Simone Chiarato. Tudo YouTube, Simone site, Chiarato. tudo Simone Chiarato. Isso. Pessoal, e eu recomendo, hein? Eu, se fosse vocês, marcava com a Simone, porque ela é Obrigada. excelente. Eu recomendo, de Obrigada, verdade. Ana. Obrigada mesmo, viu? Um beijo, boa Simone, noite para todo mundo. obrigada. Boa noite a todos. Quinta-feira, às 19 horas, estaremos aqui de volta.